Oi, pessoal! Nossa aula de hoje inicia o nosso estudo sobre as chamadas equações diferenciais. Como o nome sugere, né, são equações que de alguma maneira envolvem derivadas. Como a gente vai ver, elas envolvem não apenas a derivada de uma função, como uma própria função desconhecida. Uma função que eu quero descobrir qual é, tá? Então, a partir de agora, nossas incógnitas serão funções. As equações diferenciais elas surgem na nossa tentativa de modelar, né, criar modelos matemáticos, em geral para situações reais, né, para situações com aplicação em física, em química, em engenharia, etc. Então, desde os tempos de Isaac Newton, se tornou claro que entender como as variáveis mudam, como elas variam atualmente, naquele momento, te dá informações importantes, valiosas sobre a evolução daquele sistema físico no futuro. Então, a ideia de criar um modelo matemático tem muito a ver com a capacidade de prever o futuro, baseando-se em dados que nós temos agora, em como as funções mudam, se modificam agora, frente aí a diferentes parâmetros, diferentes fatores que a gente pode alterar. Então, hoje a gente começa a estudar as equações diferenciais. Vamos começar bem devagar, né, com um exemplo bem simples, para que mais tarde a gente possa, né, expandir a ideia das equações diferenciais. Vamos lá. Pois bem, uma equação diferencial, como o nome sugere, é uma equação que envolve uma função desconhecida e algumas de suas derivadas. Então, nós vamos nos deparar agora com equações em que aparece, né, uma derivada, aparece o dzinho ali, um dx, né, algo assim. Então, nós estaremos agora procurando encontrar funções desconhecidas. Tá? Então a gente está muito acostumado com uma equação 3x mais 2 igual a zero, quanto vale x? Você está procurando um número. Agora não. Agora nós vamos ter f de x mais derivada de f de x igual a zero, por exemplo. Tá? Então aqui a gente está procurando uma função. A gente quer saber quem é f de x. Então, né, é um outro mundo agora, tá? Nossas equações diferenciais. Então, elas têm alguma função desconhecida, alguma de suas derivadas, tá? Então, o ponto é, né, tem muitos problemas em que a gente quer saber como que as grandezas mudam no futuro, né, com base nas coisas que a gente conhece atualmente. Como é que a função varia agora? Então, a mecânica clássica, mecânica newtoniana, tem muito disso. Eu entendo como um objeto está acelerando agora. O que isso me diz da sua velocidade no futuro? Então, a gente pode prever isso. Ou eu sei como a velocidade do objeto varia, eu sei qual é a sua taxa de variação. Onde esse objeto estará num futuro distante ou próximo, etc. Então, a gente consegue dizer coisas sobre o futuro baseado, né, em informações atuais, em informações do momento. Bom, e toda essa ideia, né, ela é possível se a gente, né, entender, ou a gente vai depender muito dessa interpretação da derivada como uma taxa de variação. Então, se eu tenho a derivada de y em relação a x, basicamente isso quer me dizer, mudando um pouco o valor de x, quanto muda o valor de y? Né? Sabendo que aqui eu estou falando, claro, de uma função y de x, né? Y é uma variável dependente, x é variável independente. Então, se eu mudo um pouco do x, quanto muda o valor de y? Essa é a taxa de variação. Tá? E entender a derivada como taxa de variação vai ser bem importante daqui para frente. Tá? Mas, para não apenas teorizar na aula de hoje, né, eu achei interessante a gente começar direto com um exemplo. Tá? Um exemplo de aplicação de uma equação diferencial. Qual exemplo, né? Vamos falar do crescimento de uma população. Né? Vamos imaginar que existe uma população, né, um conjunto de indivíduos
por exemplo, bactérias, fungos, algo do tipo, e eu quero saber como se dá, né, o aumento na quantidade de indivíduos, como é que essa população desses micro-organismos cresce, tá? Então esse vai ser o nosso problema de hoje, o crescimento de uma população. Quais são as variáveis aí? Né? Quais são as variáveis dependente e independente? A primeira delas é o tempo. Tá? O tempo aí é importante porque eu quero saber o quanto essa população cresce no tempo. Tá? Daqui a 1 minuto, quantos indivíduos eu tenho? 30 minutos, quantos indivíduos e por aí vai. E o tempo, no caso, é a nossa variável independente. E a outra é, efetivamente, a população. Né? Veja que aqui está escrito a população em função do tempo. População, entenda, número de indivíduos, quantidade de indivíduos. Então, a nossa função aqui, né, a nossa função que a gente quer descobrir como é que ela muda no tempo, é essa. É a função P de t. Olha, o que eu quero dizer com queremos descobrir essa função? O que eu quero é saber se essa população em função do tempo, ela é tempo ao quadrado, tá? Apenas chutando aqui. Essa população ao longo do tempo, ela é o logaritmo na base 2 do tempo, tá? Então eu quero como resultado uma função, algo que eu coloque lá um valor do tempo e eu consiga retirar dali essa informação, qual é a quantidade de indivíduos que haverá ali naquele grupo, tá certo? Então o que eu quero descobrir é uma função, é como o tempo e a população efetivamente se relacionam, beleza? Essa é a ideia da nossa equação diferencial. E o nosso modelo de crescimento populacional, ele vai ser realmente um modelo bem simplesão, ele vai ser, né, super simples. Vamos assumir que há recursos ilimitados, ou seja, não tem nada que impeça o crescimento da população, né, nem em termos de recursos, nem vou considerar a existência de predadores, nem doenças, tá? Então, não há nada que possa limitar o crescimento. Aquela quantidade de bactérias, fungos, pode aumentar ali indefinidamente, tá? Então, olha só, a gente vai construir o nosso modelo baseando-se inicialmente numa impressão, numa intuição, que é o seguinte: a gente vai assumir que essa população, esse conjunto de micro-organismos, cresce de uma maneira proporcional ao tamanho atual da população. O que é que isso quer dizer? Se a população atual é pequena, o crescimento é pequeno. Se a população é muito grande, ela aumenta ainda, né, numa velocidade ainda maior, numa taxa ainda maior. Então a gente vai assumir que a população cresce, né, medindo o crescimento, a sua taxa de variação é proporcional ao tamanho atual. E isso é traduzido matematicamente, essas palavras que eu acabei de dizer, ganham uma tradução matemática, né, através dessa expressão aí. Olha só, eu tenho aqui o que é uma variação. Eu tenho a derivada da população com o passar do tempo. Basicamente, esse termo quer dizer o quanto a população varia com o passar do tempo. É esse primeiro termo aí, tá? É a taxa de variação da população. Aqui nós temos o tamanho atual da população, que é o P de T, o tamanho atual, né, o número de indivíduos que há nesse momento, e você tem o K, que é essa constante de proporcionalidade, porque eu disse que a taxa de variação é proporcional à população. Então ela pode ser 2 vezes maior, 3 vezes maior, 1,5 vezes maior, 0,5 vezes a população, enfim, é um número que faz essa proporção, tá? Que diz quantas vezes a variação é dependente aí do tamanho atual da população. Então, isso que nós construímos a partir, né, dessa discussão, dessa intuição, é uma equação diferencial. Ela é uma equação diferencial porque ela tem uma função e tem derivada daquela função.
Beleza? Então, trata-se, claro, de uma equação diferencial. Então, olha só, aqui está a nossa equação diferencial, bonitinha, e a gente pode fazer algumas observações aqui. Olha só, primeira coisa, né, eu vou ignorar, né, eu vou dizer que não é válida a solução p igual a zero. Ou seja, eu estou ignorando situações onde há nenhum indivíduo. Tá? Se há zero indivíduo, né, se essa p de t aqui for zero, significa que a derivada de p de t em relação ao tempo vale zero. Tá? Então, se não há indivíduo, a população não cresce, né? Obviamente. Então, faz sentido eliminar essa solução. Agora, perceba, né, que eu dizer isso, o zero não vale, é algo que eu estou impondo. Na verdade, é algo que a natureza do problema impõe. Não é algo propriamente, puramente matemático, né? Eu estou analisando as características do problema físico, do problema real. E analisar o problema real vai ser algo muito rotineiro, muito corriqueiro que a gente vai precisar fazer quando estivermos lidando, né, com equações diferenciais. Tá? Encontrar as soluções corretas para a equação diferencial muitas vezes vai significar eliminar algumas soluções que não fazem sentido físico, tá? Que não tem sentido no mundo real. Isso, eu repito, vai ser bem comum. Para a gente tentar resolver essa equação, né, eu vou economizar um pouquinho na escrita, eu vou escrever somente a letra P maiúsculo, mas né, o que eu quero dizer é a função P de t. E, né, reforçando isso aí, analisar a natureza física do problema vai ser importantíssimo para a gente encontrar as soluções corretas, né, as soluções que fazem sentido, tá? E aí, claro, né, vem a grande questão. Como resolver uma equação como essa? Como é que a gente pode resolver essa equação diferencial? A equação dp dt igual a kp. Então, a partir de agora, né, a gente tem que desenvolver métodos, ferramentas que a gente pode utilizar para resolver essa equação. Mas o que eu quero dizer com resolver? Como é que a gente resolve a equação? O que é que isso significa? Né? A solução para uma equação diferencial é uma função. Tá? Então, o nosso objetivo é encontrar P, no caso a função P de t, a população em função do tempo. Então, nosso objetivo aqui é encontrar uma função, não encontrar um número, encontrar uma função, uma relação explícita entre a população e o tempo. Beleza? E, né, mecanicamente falando, tu tem um lápis, um papel na mão, como é que eu vou ir para frente aí? Como é que eu vou caminhar com a resolução dessa equação? A resposta é: vamos chutar a solução. É estranho, né? Talvez você não esperasse essas palavras, mas é basicamente isso. A gente vai chutar uma solução. A gente vai ir tentando aqui, fazer um tentativa e erro, vai dar alguns chutes e verificar se cabem ali naquela solução. Como assim? Eu quero dizer com cabem. A equação diferencial ela nos dá uma pista importante, né, por sua própria natureza. Olha só para a equação, né? Eu tenho uma derivada, variação de P com o tempo, que é igual a uma constante vezes a própria função. Essa função que está sendo derivada aqui reaparece aqui. Então, né, com o tempo e com a experiência, nós vamos ficando cada vez melhores em dar esses chutes para solucionar equações diferenciais. Mas pensa aqui comigo, a minha variável desconhecida, que é a função, ela, quando eu a derivo, né, eu faço a derivada dela, ela retorna, ela volta, né, ela aparece de novo. E qual função se encaixa nessa descrição? Qual seria essa função
que eu derivo e ela retorna novamente. Não são muitas. Não é toda função em que isso acontece. Tá? Qual é uma função que a derivada seja ela mesma, né? Ou uma versão parecida ali com ela mesma? É a função exponencial. É a função exponencial. A nossa e elevado a x. Se vocês lembram, né, a derivada de e elevado a x é igual à própria e elevado a x. Tá certo? Então, as funções exponenciais, modificações dela, algo assim, são em geral excelentes candidatas para serem soluções de equações diferenciais. Tá? Então, normalmente, um bom ponto de partida são as funções exponenciais. Então, se eu faço a derivada de e elevado a x, ela retorna, ela volta aqui, e elevado a x. Então, repito, ela é uma boa candidata. No caso, o que eu quero, né, é uma função p em função do tempo, né, a função p, a função população, em função do tempo. Então será que a minha resposta correta seria que p em função do tempo é igual a exponencial do tempo? Você pode tentar esse chute, mas já tem um probleminha aí. Já tem um probleminha que é o seguinte: a exponencial ela é elevada a alguma coisa aqui, a um número, né? E o tempo, a natureza física do tempo é ser dado em unidade, em segundos. E não existe a exponencial de 2 segundos. Existe a exponencial de 2, a exponencial de 3, de 4, de 5, de 6. Não existe a exponencial de 6 segundos, tá? Então a gente precisa adicionar um termo aqui que tenha unidades de 1 sobre segundo, tá? Que consiga eliminar esse segundo. E veja que isso ainda vai ser especialmente útil, porque se eu fizesse a derivada, né, de e elevado a t, isso aqui é e elevado a t. Não é solução da nossa equação. Por quê? Porque está faltando exatamente o k, a constante de proporcionalidade. Tá? Mas, se eu tentar como solução uma versão diferente da exponencial, eu vou chutar que a solução é essa aqui. Exponencial de k vezes t. Então, qual vai ser a derivada de p de t? Seria, né, a derivada da exponencial de k vezes t dt. E essa derivada ela é a derivada da função como um todo, né, da exponencial de k vezes t, vezes a derivada do que está ali dentro, né, a derivada, com o passar do tempo, de k vezes t. E isso aqui, então, a derivada de k vezes t é somente k. Exponencial de kt. Então, olha só, eu derivei essa função exponencial de kt e ela retornou aqui, ó. Ela voltou exatamente como ela era, ela voltou inalterada. Então, eu tenho que a derivada de p de t dt é igual a k vezes p de t. Tá certo? Porque ó, ela retornou aqui, ela aqui de novo. Tá certo? Então, veja se não combina, né, com a nossa equação diferencial. Né? Compare com a nossa equação diferencial. Então, a função, né, p de t igual a exponencial de k vezes t resolve o problema. Ela é uma solução para essa equação diferencial. E eu obtive essa solução a partir de um chute. Tá? Eu chutei uma função. Aí vem mais um pequeno detalhe. Olha só que interessante. Tá? Isso aqui é uma solução, beleza.
mas ela não é a única. Essa aqui não é a única solução, porque se eu fizer, por exemplo, olha só, vou botar uma tinta preta aqui, se eu disser que a minha função P de t, ela é, vamos ver, 5 vezes a exponencial de kt. Eu chutei também, né? Escolhi aleatoriamente 5 vezes a exponencial de kt. Vou fazer a derivada. Derivada de 5 exponencial de kt dt. O 5 é uma constante e pode sair da derivada. Exponencial de kt dt. Essa derivada da exponencial é exatamente essa aqui, né? Eu já fiz antes. A gente já fez essa derivada de p t dt vai ser 5 vezes k exponencial de kt. E o termo 5 vezes a exponencial de kt, vou até escrever de novo aqui. Cinco vezes a exponencial de kt é a função que eu chutei lá no início, né? Então ela voltou. Aqui está ela de novo, ela voltou novamente. Então, essa função aqui é a própria p de t. Então, 5 vezes kt também é uma solução. Somente exponencial de kt é solução. 5 vezes exponencial de kt também é solução. Então, na verdade, qualquer valor que você colocar aqui, qualquer valor constante, é também uma solução. Então, eu poderia simplesmente substituir esse 5 em todas essas etapas aqui por qualquer valor constante, que eu vou representar por uma letra C. Tá? Então, repito, qualquer valor constante aqui, tá? Qualquer valor constante é também uma solução para essa equação. Então, a solução mais completa que a gente pode colocar é justamente essa. Tá? Essa aqui é a solução mais completa. A função p de t, ela é uma constante vezes a exponencial de kt. Tá aí. Então, essa é uma solução para a nossa equação diferencial. Beleza? Então, repito, como é que a gente resolve? Uma das maneiras é chutando uma solução, tá? Chutando uma solução que faça sentido. E uma vez que você encontra uma solução, qualquer constante vezes ela também resolve o problema, tá certo? Também será a solução. Então, tá aí a solução que nós acabamos de encontrar para essa equação diferencial, representada ali em gráficos. Qual é a diferença de cada um desses gráficos, né? São valores diferentes para essa constante aqui. Todas elas têm apenas essa diferença, o valor desse Czinho que aparece antes da exponencial. Então, olha só, são várias soluções possíveis, né? São diversas soluções. Como é que a gente vai restringir o número dessas soluções? Primeira coisa, né, a gente vai voltar a pensar na natureza física real do problema. O que é que eu estou tratando aqui? Um crescimento de uma população, tá? Um crescimento populacional. Então eu tenho um certo número de indivíduos e esse número vai aumentando ali. Então não faz sentido eu pegar valores de C, né, valores dessa constante aqui, que sejam menores do que zero, que sejam números negativos, que seriam essas curvas aqui de baixo. Por que não faz sentido? Porque eu teria um número negativo de indivíduos. Então, né,
sentido nenhum quando se trata do problema físico. Matematicamente, tudo bem, mas quando se trata de analisar a natureza física real, aí já não faz sentido. Então eu tenho que excluir as soluções, né, com C menor do que zero. Então eu ficaria com isso aqui, tá bom? Outro ponto a analisar é a questão do tempo, tá? Então, marquei aqui no meu gráfico, no eixo X eu teria o tempo, né? Então, eu vou dizer que só faz sentido para mim analisar o crescimento populacional a partir do instante t igual a zero, né? Eu vou marcar um tempo inicial, um t0, 0 segundos, por exemplo, tá? Então, eu vou excluir qualquer situação onde eu teria, né, tempos negativos ali. Então, as soluções que me interessam ficariam restritas a essas aqui. Tá? Então, essas seriam as minhas soluções para essa equação diferencial. Então veja só. Vamos supor agora que eu estabeleço, né, que no tempo inicial, que eu vou chamar de t0, e dizer que é o tempo 0 segundos, o valor da população, a população no tempo t0, ou a população em 0 segundos, ela é o P0. Quem é o P0? P0 é a população inicial. É com quantos indivíduos a gente começou a realizar o nosso estudo. Então, quando o tempo for zero, a população vale P0, é a população inicial. É quantos a gente tinha lá no início. Então, isso aí vai nos dar uma indicação ainda melhor de quem é o C, de quem é essa constante que aparece ali. Tá? Então, esse é um problema de valor inicial. Eu conheço um valor inicial. Então, eu sei que população em T0 é igual ao C exponencial de K vezes o T0. E quanto vale o T0? No T0 é 0 segundos. Então, a população vai ser a constante exponencial de K vezes 0 segundo. Lembrando que o K tem que ter unidade, né, de inverso do segundo, para poder cancelar esse segundo aí. Então, isso aqui é C exponencial de 0 elevado a 0 dá 1. Então, no tempo t0, né, t igual a 0 segundo, a população é igual a constante C. E quanto vale a população no instante t igual a 0? Né? Ela vale P0. Então, a nossa constante, nosso Czinho aqui, é igual à população inicial, P0. Então, a forma mais completa ali para a nossa solução é população em função do tempo é igual à sua população inicial vezes a exponencial de kt. Tá? Então, se você colocar o t igual a 0 aqui, essa exponencial dá 1. A população é igual à população inicial. Tá bom? Então, esse resultado aqui, essa solução, nos diz que a população, né, no tempo t igual a 0, tem um valor inicial, um P0, e esse fator, a exponencial de k vezes o tempo, é um fator que está sempre aumentando. A gente tem aqui um crescimento exponencial. O tempo é sempre positivo. E se esse k é também positivo, então é uma função que cresce, né, inadvertidamente. Cresce até não querer mais. Então a gente tem uma população inicial e um fator que faz com que ela esteja sempre crescendo. A população está sempre aumentando aí nesse nosso exemplo, tá? Mas, claro, né, eu quero lembrar que o nosso modelo ele foi super simples, né? Foi um modelo bem restrito, bem restritivo no sentido de que ele não tinha, né, não tinha limites.
Tá? Então ele foi um modelo super generoso, na verdade, né? Pois a gente imaginou ali que havia recursos infinitos. No entanto, né, como sabe aí o nosso personagem, o cálculo é muito simples, né? Nós vivemos em um universo finito com recursos finitos. Então esse não é o melhor modelo para um crescimento populacional. E existem muitos outros. Né? Existe o modelo presa-predador, tem várias outras equações aí que simulam melhor o ambiente, né, de uma população de animais. Um outro modelo seria esse aí, acho que se chama modelo logístico, não me falha a memória, porque ele pressupõe que existe uma população, uma quantidade de indivíduos limite, né, que é esse K, né, esse termo K seria essa população máxima, tá? Respeitando a existência, digamos, de uma finitude nos recursos, tá? Então, esse outro modelo, as soluções dessa equação aqui, do modelo logístico, seriam essas que vocês estão vendo nesse gráfico, né? Essas soluções aqui entre a população igual a zero e a população igual a esse máximo, né? Esse número máximo de habitantes ali possível, tá? E, repito, existem outros modelos para tratar do mesmo problema também. Bom, pessoal, essa nossa aula de hoje era para introduzir, né, as equações diferenciais, mostrar um pouco da sua aplicação e uma das maneiras, né, de resolvê-las. Uma maneira, né, bem insólita, bem diferente do que a gente está acostumado, tá? Nos próximos vídeos, claro, a gente vai aprofundar bem mais aí nessas soluções, ver outros métodos para resolução dessas equações e aplicar, né, em alguns exemplos da fisicoquímica. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, sempre pode deixar aí nos comentários e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu, até lá!